Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Você se lembra da nossa última teleaula? Bom, foi quando a gente viu como o regime do Estado Novo chegou ao fim em 1945 com o golpe de 29 de outubro. O Estado Novo chegava ao fim, mas as eleições presidenciais convocadas por Vargas para aquele mesmo ano continuaram valendo. Como foram essas eleições? Como foi essa volta do Brasil à democracia depois da queda do Estado Novo? Será que o país voltaria mesmo ao processo democrático? Bem, para saber como ficou o Brasil depois da queda do Estado Novo, é só ficar sintonizado que este é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai ficar sabendo quais eram os candidatos e os partidos políticos que disputaram as eleições presidenciais de 1945, cujo vencedor foi o general Eurico Gaspar Dutra. Você também vai ver que, apesar do processo de redemocratização, o governo Dutra tinha características conservadoras, chegando a fechar sindicatos e perseguir comunistas. Na política externa, Dutra manteve o Brasil aliado aos Estados Unidos. E ainda vai ver os rumos que o governo Dutra deu para a economia brasileira durante esse período. O ano de 1945 foi um ano particularmente agitado no Brasil, principalmente por causa das eleições presidenciais. Bom, não era para menos. Depois de um longo tempo sem ir às urnas, o Brasil finalmente reencontrava o caminho do voto. A expectativa era muito grande. Um golpe pusera um ponto final no Estado Novo e o Brasil realmente parecia estar se reencontrando com a democracia. São 4 os principais partidos políticos que disputam a presidência. A UDN, a União Democrática Nacional, um partido que nascera como oposição ao Estado Novo e que tinha como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, antigo líder das revoltas tenentistas. Depois, o Partido Social Democrático, o PSD, ligado ao antigo regime e que tinha o general Eurico Gaspar Dutra, ex-colaborador de Vargas durante o Estado Novo. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que também apoiava o general Dutra. E, finalmente, o quarto, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha como candidato Iedo Fiuza. Bem, as eleições presidenciais de 45 aconteceram sem problemas. As urnas foram abertas e com cerca de 55% dos votos foi eleito o presidente do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Dutra foi eleito prometendo redemocratizar o país. Mas o que se viu depois da sua posse foi uma administração elitista e conservadora. 2 de fevereiro de 1946. Tem início os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Espera-se que a nova Constituição coloque o país novamente no caminho da democracia. Há, de fato, alguns avanços, como o restabelecimento de eleições diretas para o Executivo e Legislativo. Mas a maioria conservadora que estava elaborando a nova Carta acabou mantendo intactos os principais aspectos da Constituição que vigorou durante o Estado Novo. Esta continuidade, por assim dizer, das regras que já estavam determinando o jogo do poder, até que é fácil de entender. É que, apesar de Getúlio Vargas ter sido deposto, os políticos que agora estavam no poder representavam mais ou menos as mesmas forças que já estavam antes. É o caso do próprio presidente Dutra, um antigo colaborador de Vargas e um dos articuladores de sua queda. Além disso, a composição da Assembleia Constituinte de 46 estava longe de ser pluralista, de representar os interesses de vários setores da sociedade. Veja o que disse Aliomar Balieiro, um representante da oligarquia baiana. Diz Balieiro: se se fizer um inquérito da composição social e profissional desta Assembleia, verificaremos que todos nós, ou pelo menos nossos parentes, saímos das classes agrárias, que se têm libertado sempre do pagamento de impostos, que então passam a recair sempre diretamente sobre o proletariado. O que esses operários estão fazendo é uma encenação, mas essa cena poderia perfeitamente ser verdade. Quer ver? Senhora, a senhora já participou de alguma greve? Já. O que a senhora reivindicava na greve? Participação e resultados. Problema de atraso e salário. Você já participou de alguma greve? Já.
por que você fez greve? A empresa não fornecia ferramenta e a gente queria melhor condição de trabalho. Fizemos pela demissão em massa. 247 funcionários foram mandados embora e nós paramos a empresa para que não houvesse mais demissão. Você já fez greve? Já, Por que você fez greve? reivindicando comissão de fábrica, cesta básica e condições de trabalho melhor para todos. Condições de trabalho e pelo salário. É isso aí. Assim como esses trabalhadores do nosso tempo, os operários da época do presidente Dutra também reivindicaram melhores salários. A diferença é que se hoje esse tipo de manifestação nos parece normal, naquela época não era bem assim. Conservador, o presidente Dutra não via com bons olhos aquelas mobilizações. Mesmo assim, o movimento trabalhista ia crescendo e lutando por melhores salários. Começaram as greves. O governo Dutra não estava gostando nada daquelas greves. Ele não conseguia ver aquilo como uma simples reivindicação salarial. Para ele, as greves estavam sendo manipuladas pelo comunismo internacional. O governo não teve dúvidas e a reação foi implacável. Entre 1947 e 1950, mais de 400 sindicatos sofreram a intervenção federal, além da prisão de inúmeras lideranças sindicais. Mesmo assim, o governo não conseguia se livrar do fantasma do comunismo, do chamado perigo vermelho. Assim, logo que ficou pronta a Constituição, Dutra passou a partidos de esquerda. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi o mais atingido. Teve seu registro cassado, assim como também foram cassados todos os parlamentares comunistas eleitos em 1945. Bem, como está dando para perceber, o comunismo, cujos símbolos são a foice e o martelo, estava na mira do governo Dutra. Mas por que será que o anticomunismo marcou tanto assim a política interna de Dutra? O que será que estava por trás dessa perseguição? Bem, essa história que a gente está contando, a história do governo Dutra, aconteceu na segunda metade dos anos 40. Ao mesmo tempo em que a Europa se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado em 1945. O pós-guerra não foi nada fácil, uma época que entraria para a história com o nome de Guerra Fria. É isso mesmo, Guerra Fria. Amigo, diz uma coisa, você sabe o que foi a Guerra Fria? Não sei. Não. Eu acho que é uma guerra psicológica. Não. Bom, antes da gente entender o que foi a Guerra Fria, a gente precisa saber como é que ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que afetou principalmente a Europa, mas também fez vítimas em vários outros continentes. 6 anos depois de ter começado, deixou um saldo de aproximadamente 55 milhões de vítimas. Com o fim da Segunda Guerra, surgem no cenário internacional grandes potências, os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Só que os Estados Unidos eram, e são até hoje, capitalistas. E a ex-União Soviética era, e já não é mais, comunista. Tinham, portanto, esses dois países regimes políticos diferentes. Os Estados Unidos queria que o capitalismo se expandisse pelo resto do mundo. E a ex-União Soviética queria que acontecesse o mesmo comunismo, ou seja, que ele se espalhasse pelo mundo. Dessa disputa entre capitalismo e comunismo surgiu a Guerra Fria. Uma guerra que nunca colocou frente a frente Estados Unidos e a ex-União Soviética num campo de batalha, mas que produziu inúmeros conflitos em diversas partes do mundo. E foi em plena Guerra Fria que Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil. Ou seja, o Brasil voltava à democracia ao mesmo tempo em que o mundo assistia ao começo de uma guerra fria e velada entre o capitalismo e o comunismo. Você entende agora por que é que o governo Dutra perseguia os comunistas? E entende como combinavam, como falavam a mesma língua as políticas interna e externa desse governo? Internamente, o presidente Dutra se preocupava com a ação do comunismo internacional. Para Dutra, os comunistas estavam manipulando os sindicatos brasileiros, por isso tinham que ser barrados. Portanto, seria mesmo de se esperar que a política externa do governo Dutra estivesse sintonizada com a política do governo norte-americano na sua tentativa de igualmente barrar o comunismo e a ascensão da ex-União Soviética. Nesse ponto há uma grande diferença entre os governos de Getúlio Vargas e Dutra. Enquanto o ex-presidente Vargas sempre procurou obter alguma vantagem na negociação do alinhamento com os Estados Unidos, o presidente Dutra já tinha outra postura. Para ele, o objetivo permanente da política externa era o alinhamento aos Estados Unidos.
Tá dando para perceber que a política no governo Dutra foi marcada pelo conservadorismo. Mas e a economia? Como será que andava a economia do Brasil naquele momento? Se você apostou na inflação, acertou. O Brasil, veja só, já tinha naquela época uma inflação comendo sua economia pelas bordas. Seguindo à risca a cartilha, as ideias do liberalismo econômico, Dutra abriu os portos brasileiros às importações. Primeiro, ele incentivou a importação de bens manufaturados. Essa medida, além de não conter a inflação, minou a reserva de divisas do país. Dutra, então, resolveu tomar outra medida. Restringiu as importações aos artigos essenciais, como equipamentos, maquinaria e combustíveis. A inflação não foi derrotada, mas, por outro lado, a indústria brasileira recebeu um estímulo e tanto. Iniciando-se aí um período que ficou conhecido como industrialização espontânea. A indústria nacional foi estimulada, mas e a inflação foi domada? Ainda não tinha sido dessa vez. Outras medidas foram tomadas, mas a inflação persistia. Dutra, então, resolveu dar a sua última cartada. Ele determinou o arroxo salarial, uma saída para conter a espiral inflacionária. Uma medida que, mais uma vez, viria a demonstrar a fidelidade do presidente Dutra às ideias, aos postulados do liberalismo econômico. Bom, esses foram os principais fatos que ocorreram durante o governo Dutra. Mas para que não sobre nenhuma dúvida, o melhor que a gente tem a fazer é uma boa revisão do que aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como foi a redemocratização do Brasil depois do fim do Estado Novo. Quando o general Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil. Você ficou também conhecendo que no campo político e social, o governo Dutra tinha características conservadoras, chegando a fechar sindicatos e perseguir comunistas. Na política externa, Dutra manteve o Brasil aliado aos Estados Unidos, que tinham como meta principal barrar o avanço internacional dos comunistas. Por fim, você ficou sabendo como foi a política econômica do governo Dutra. Na próxima teleaula, você vai ver que, apesar de ter sido deposto, Getúlio Vargas consegue se reeleger presidente do Brasil. Agora, como foi essa volta? O que aconteceu? E por que Getúlio Vargas acabou se suicidando? Você está vendo que não dá para perder a nossa próxima teleaula. Então, até lá.